Imagine caminhar por uma trilha onde a luz do dia raramente alcança o solo, onde a neblina baixa vira um tecido que cobre tudo e o sinal do seu celular some como se a floresta tivesse engolido o mundo exterior. Você segue, mas não tem certeza se as bússolas ainda apontam para o norte. À sua volta, a vegetação fecha-se em camadas, cipós, raízes, um subbosque que suga os passos e o fôlego. Esse tipo de lugar existe. E no Brasil há áreas que podemos chamar, com toda a seriedade, de florestas proibidas. Proibidas não porque escondem tesouros escondidos para aventureiros, mas porque resistem ao acesso por força da natureza, por lei, pela necessidade de proteger vidas e biomas inteiros. Quando falamos de florestas proibidas, estamos falando de duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, inacessibilidade física, relevo extremo, neblina permanente, rios labirínticos, solos instáveis, fauna perigosa e até relatos de anomalias que desorientam equipamentos de navegação. Segundo, proibição legal. Unidades de conservação de proteção integral, reservas biológicas e terras indígenas isoladas, onde o contato é proibido por lei e por motivos de saúde e soberania cultural. Em muitos casos, esses dois motivos se sobrepõem. A natureza é a muralha. A lei é o muro que assegura que essa muralha continue a existir. Antes de irmos adiante, um aviso claro. Este é um vídeo de respeito e admiração. Não vamos ensinar rotas, atalhos ou técnicas de invasão. Muitas dessas áreas só recebem pesquisadores autorizados, e por razões éticas e de preservação, o melhor que você pode fazer é admirar de longe e apoiar políticas de proteção. Se você gosta desse tipo de exploração documental e quer que a gente traga mais pesquisas e reportagens responsáveis, inscreva-se e ative as notificações. É um apoio importante para que mais histórias como esta sejam contadas com seriedade. Começamos então a contagem das florestas proibidas do Brasil, do 10º ao 1º, onde a própria natureza, a lei ou ambas conspiram para manter o silêncio. 10º. Parque Estadual do Cristalino, Mato Grosso. No coração da Amazônia mato-grossense, o Cristalino é uma faixa de floresta que guarda um mosaico de ecossistemas. Planaltos, campinaranas, igarapés e mata densa com estratos fechados. O que o torna proibido não é uma placa única, mas a combinação de terreno traiçoeiro e proteção seletiva. Em vários trechos, o solo é enganoso, afunda com chuvas intensas e o subbosque é tão entrelaçado que os deslocamentos se tornam lentos e exaustivos. Pesquisadores que trabalharam em inventários biológicos relatam jornadas onde um dia de caminhada cobria poucos quilômetros, e onde a fauna noturna transforma a floresta em um ambiente hostil ao desavisado. Além disso, por conta da presença de espécies raras e ameaçadas, existem áreas com restrições de acesso e protocolos de pesquisa rigorosos. Prepare-se. O próximo lugar intensifica a sensação de um ambiente que protege seu segredo com água e silêncio. 9. Estação Ecológica de Maracá, Roraima. Maracá é, em essência, um arquipélago de terra dentro de um rio imenso. São ilhas de floresta isoladas por canais, com uma biodiversidade singular que funciona como um laboratório natural. A inacessibilidade se dá pela própria geometria. Igarapés que mudam de curso entre estações, canais que se tornam traiçoeiros no período chuvoso, e uma rede de água que confunde quem navega sem experiência local. Pesquisas científicas autorizadas já descobriram espécies microendemicamente restritas às ilhas. Registros apontam que certos insetos e plantas ocorrem apenas ali. Como estação ecológica, o local é de proteção integral. O acesso é regulado e restrito a estudos aprovados. Relatos de expedições mencionam que o silêncio em Maracá não é vazio. É um silêncio de água e de sombras. Você sente que ali, mais do que em qualquer lugar, a água dita as regras. 8. Floresta Nacional de Carajás, Pará. Carajás é muitas coisas. Uma área de riqueza mineral e, surpreendentemente, um mosaico de florestas que resistiram à exploração direta por motivos geológicos e ambientais. Há trechos conhecidos como metalófilos, solos ricos em minerais que moldam a vegetação de maneira peculiar, favorecendo espécies adaptadas ao ferro e ao cobre. Esses solos criam paisagens que parecem de outro planeta, arbustos e gramíneas que dominam onde a mata fechada não prospera. Em certas áreas, o relevo e a densa cobertura vegetal tornam o avanço lento e perigoso. Além disso, por questões de gestão ambiental e de conflito com atividades minerárias, há zonas com restrições de acesso e forte fiscalização.
Relatos de pesquisadores alertam para a necessidade de protocolos rigorosos. O ecossistema é frágil, e a aparente aridez do solo não significa que ali seja um passeio seguro. O próximo local é um golpe de neblina, onde a visão se torna um luxo. 7º, Serra do Mar, trechos remotos, litoral sudeste. Quando pensamos em Mata Atlântica, imaginamos praias enlameadas e encostas verdejantes, mas existem setores da Serra do Mar tão fechados e inclinados que a própria topografia age como bloqueio. Nesses trechos, falésias, despenhadeiros fechados por vegetação e vales profundos criam ambientes onde o sol raramente toca o chão. A umidade constante alimenta uma neblina quase perene que envolve raízes e troncos, e a costa em nada ajuda. Rios de fundo de mata e cachoeiras escondidas tornam o terreno traiçoeiro. Histórias de guarda-parques descrevem trilhas que desaparecem em poucos meses, porque a mata reconstrói seu caminho com rapidez. Além disso, áreas como reservas biológicas e parques estaduais têm trechos de visitação limitada para preservar a biodiversidade. Neste lugar, a própria chuva é uma autoridade que dita quando e quem pode entrar. 6º, Parque Nacional do Jaú, Amazonas. Imagine uma floresta onde o rio é o eixo principal do mundo. No Jaú, planícies inundáveis e igapós, áreas de floresta alagada, se estendem por centenas de quilômetros em mosaicos que mudam com as águas. O que torna esse parque proibido não é apenas a distância, mas a dinâmica do próprio ambiente. No auge das cheias, grandes extensões viram lagos e canais, transformando mapas em rabiscos. A navegação exige conhecimento profundo das marés de rio e dos becos aquáticos. Sem isso, expedições podem ficar isoladas por semanas. Cientistas que trabalharam ali já relataram encontrar espécies de peixes e plantas adaptadas exclusivamente a esses ciclos de inundação. Adaptações que só fazem sentido num ecossistema tão fluido. Por ser parque nacional, há regras e limites para visitas, e muitos trechos só são acessados por pesquisa autorizada. Se você pensava que a floresta se abre com uma sola firme, o Jaú prova o contrário. Aqui, a água é a sentinela. 5º, Estação Ecológica do Jari, Amapá, Pará. O Jari é uma mistura de várzea, tabularidade e floresta insular, cortada por um labirinto de rios. Em relatórios de campo, pesquisadores descrevem uma sensação de terreno que se recompõe. Caminhos inexistentes no início da estação viram veredas pela ação das águas e vice-versa. O solo alagadiço e a densa vegetação de igapó tornam o deslocamento quase sempre aquático. Em épocas de cheia, hectares inteiros ficam submersos. A estação ecológica foi criada para proteger ecossistemas sensíveis, e o acesso é estritamente controlado. Há registros de expedições que tiveram de esperar por condições de vazante para retirar equipamentos, e de outras que desistiram diante do custo humano e ambiental de prosseguir. No Jari, a floresta lembra que o homem não é o agente dominante do território. É visitante temporário em um lugar que revive e muda com a água. 4º, Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, Amapá. Tumucumaque é vasto, quase intocado, e sua geografia é uma sucessão de chapadas e serras isoladas que se erguem como ilhas verdes em meio à planície amazônica. Em muitos pontos, a altitude relativa e as escarpas fazem com que o acesso terrestre se torne impraticável. Em outros, rios que culminam em pântanos criam fronteiras naturais. Expedições aéreas revelaram trechos onde a floresta forma um teto contínuo, sem clareiras abertas, e onde a biodiversidade parece ter seguido seu próprio curso por milênios. Por ser uma unidade de conservação federal de grande porte, o Tumucumaque tem restrições de uso e exige planejamento rigoroso para qualquer visita científica. Há relatos de cientistas que passaram dias observando o topo de uma serra, sem conseguir descer devido ao relevo e à falta de pontos seguros. À medida que avançamos na contagem, os lugares se tornam progressivamente menos permissivos. E o próximo é um exemplo onde a própria terra interfere na bússola humana. 3º, Parque Nacional da Serra da Mocidade, Roraima. Serra da Mocidade é um quebra-cabeça de tepus, chapadas e florestas de altitude que criam microclimas isolados. Trechos rochosos, neblina constante em cotas elevadas e o isolamento geográfico fazem desta uma área de difícil penetração. Pesquisas indicam que essas serras podem abrigar formas de vida endêmica, adaptadas a condições de altitude e solo distintas do entorno. Expedições contam com noites geladas e trilhas que desaparecem sob a folhagem seca. A logística é complexa e arriscada. Como parque,
A Serra da Mocidade tem regulamentação para visitas científicas, o que preserva o local de incursões indiscriminadas. Em alguns relatos, equipamentos eletrônicos perdem precisão em altitudes específicas. Uma lembrança de que tecnologia nem sempre é ali uma aliada. Subimos agora até lugares onde o mar de árvores é substituído por um outro tipo de silêncio. Segundo, Parque Estadual Cristalino, setor mais remoto, e corredores de transição. Antes já mencionamos o cristalino, mas em seu setor mais remoto, o efeito é ampliado. Planaltos que se misturam a cerrados insulares, cavernas de raízes e uma densa rede de microclimas que confunde relógios biológicos. Pesquisadores descrevem um território onde a trilha é decidida mais pela vegetação do que por mapas, e onde deslocamentos de um dia podem ser medidos em dezenas de metros úteis. Em alguns pontos, a fauna noturna e predadores tornam a permanência prolongada uma questão de risco. O manejo dessas áreas é feito com cautela. Muitas trilhas foram fechadas para evitar perturbação e para garantir a integridade de espécies raras. Relatos de campo lembram que às vezes é preciso recuar, não por covardia, mas por respeito ao equilíbrio que mantém aquele pedaço de natureza em pé. Primeiro, terra indígena Vale do Javari, Amazonas, o ápice da proibição. Chegar ao Vale do Javari é topar com a convergência mais extrema entre inacessibilidade natural e proteção legal e cultural. Situada no oeste do Amazonas, essa região abriga um dos maiores conjuntos de povos indígenas isolados do mundo. Por razões humanitárias e de soberania cultural, o contato com essas populações é proibido. A legislação brasileira e políticas de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e outras instituições internacionais orientam o isolamento como medida de proteção. Além do mais, a geografia local, extensa malha de igarapés, florestas densas e áreas alagadiças, torna o deslocamento extremamente dificultoso. Relatos de antropólogos e equipes de proteção indicam que o vale tem sido palco de esforços continuados para garantir que essas comunidades possam viver sem serem expostas a doenças, exploração ou pressões externas. É uma proibição que nasce do reconhecimento da vulnerabilidade. O envolvimento descuidado pode levar a epidemias, perda cultural e conflitos devastadores. Portanto, o respeito à lei e à autodeterminação desses povos não é apenas uma formalidade. É uma questão de vida e morte. Enquanto você escuta isso, pense no que a palavra proibido realmente significa nesses contextos. Em alguns casos, a proibição é uma barreira natural, pedra, pântano, neblina. Em outros, é uma decisão deliberada da sociedade para salvaguardar ecossistemas e povos que não pediram para serem palco de curiosidade alheia. Em muitos lugares, esses dois motivos se misturam e reforçam um ao outro. Há áreas onde a floresta se reorganiza tão rápido que qualquer tentativa de exploração causaria mais dano do que benefício. Em outras regiões, o risco de disseminação de doenças a povos sem imunidade transforma o contato humano em crime moral. Além das razões imediatas de inacessibilidade ou proteção, existe algo que talvez seja menos visível: o valor científico desses locais como laboratórios naturais. Pesquisadores autorizados encontraram microendemismos, espécies com adaptações únicas à neblina permanente, peixes que completam ciclos de vida em lagos temporários, e plantas que sobrevivem em solos metalófilos. Cada área proibida é, portanto, um arquivo vivo, contendo informações sobre evolução, ecologia e processos climáticos que podem ser cruciais para entender e conservar a biodiversidade em escala global. Mas esse conhecimento exige paciência, protocolos éticos e autorização, não invasão. É importante também lembrar dos perigos práticos que transformam uma aventura romântica em uma tragédia. Anomalias magnéticas que fazem bússolas falharem, registradas em relatos de expedições, rios labirínticos onde a correnteza muda de rota depois de uma chuva, pântanos que engolem equipamentos, insetos transmissores de doenças e animais que defendem seu território. Tudo isso reforça a mensagem: não entre. Apoie a ciência que entra, mas não substitua protocolos por curiosidade. O que podemos fazer como cidadãos e admiradores do desconhecido? Primeiro, respeitar. Respeitar as leis que protegem essas áreas e, quando possível, apoiar organizações e iniciativas que trabalham pela conservação e pelo respeito aos povos indígenas. Segundo, consumir informação com responsabilidade.
Prefira fontes científicas e reportagens que dialoguem com instituições de proteção ambiental e antropológica. Terceiro, ajudar a divulgar a ideia de que proteger é muitas vezes ocultar. Negar o acesso para garantir sobrevivência. Estas florestas proibidas nos lembram que nem todo segredo existe para ser revelado. Alguns segredos são barreiras que a própria natureza impõe para manter um equilíbrio frágil. Outros são proteções legais que preservam culturas e vidas inteiras. Em vez de sentir frustração pela impossibilidade do acesso, podemos cultivar admiração e cuidar de nossas escolhas, viajar com consciência, apoiar políticas de proteção e exigir que pesquisadores trabalhem com ética e autorização. Se essa jornada pela face menos conhecida do Brasil mexeu com você, continue explorando com responsabilidade. Assista ao vídeo recomendado na sequência e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender por que certos lugares devem permanecer fechados ao público. Compartilhar informação correta é um dos primeiros passos para construir um futuro em que a curiosidade seja equilibrada pela cautela e pelo respeito.